tarde. Bem-vindos ao podcast Papo em Ordem. Toda semana nós estaremos aqui trazendo novidades sobre a advocacia rondoniense com variados temas. Eu sou Adriana de Cássia, presidente da Comissão de Fiscalização e Defesa de Honorários Advocatícios, e hoje nós iremos tratar sobre o tema honorários advocatícios e estamos recebendo em nossos estúdios o doutor Felipe Brasiliano. Boa tarde, doutor. Boa tarde. E a doutora Anita Saldanha, que além de vice-presidente da Comissão de Fiscalização e Defesa de Honorários, ela também é conselheira da nossa seccional OAB Rondônia. Muito bem-vinda, doutora. Obrigada e boa tarde. Boa tarde. Então, inicialmente nós vamos começar conversando sobre a atuação da Comissão de Fiscalização e Defesa de Honorários Advocatícios. Doutora Anita, como que a doutora vê a atuação da comissão e qual a importância dessa comissão, que essa comissão tem para a seccional OAB Rondônia? Bom, a comissão, ela é de total importância para todos os advogados da seccional, uma vez que ela dá uma assistência em relação aos processos em que há avitamento dos honorários advocatícios, né? Principalmente em relação à sucumbência, que isso acontece, né? E muito, agora que modificou um pouco em relação ao artigo 85, né? E mesmo assim, não está sendo seguido pelos juízes, né? Vários juízes, no caso. E aí é onde a comissão recebe, através de um requerimento, o reclame, no caso do advogado, e esta vem analisar junto à sua comissão a procedência de dar ou não uma assistência, ao qual é passado para o presidente, e do presidente vai para a procuradoria, certo? Então, isso é tudo para o advogado. Quando se fala a defesa e fiscalização, é essa assistência para o advogado, e não uma fiscalização em relação à atuação do advogado. Isso aí é uma coisa que nós devemos deixar muito claro. Essa é a minha opinião, no caso, né? Não sei se o doutor tem a mesma. É de competência de outra comissão, inclusive, né? É de prestação jurisdicional. A questão da fiscalização, né? Isso. E a captação com relação ao exercício profissional também é de competência da comissão, né? De fiscalização do exercício profissional. Exatamente. Que é o exercido muito brilhantemente pelo doutor Wilson, né? E a doutora Márcia pela Comissão de Prestação de Celeridade Processual com relação ao processo, aos problemas. Né? Nós é diretamente em relação a honorários, né? Problema do advogado com, vamos dizer assim, o arbitramento mesmo, né? Que há. Né? Não só a garantia dos valores, a porcentagem, mas também a efetividade de realmente ser pago assiduamente pelo advogado. Sim. Essa que é a nossa missão na Comissão de Defesa e Fiscalização de Honorários. Porque o que acontece? Muitas das vezes, os honorários, como foi colocado já pela doutora Anita, eles não são arbitrados conforme o CPC, né? Eles ainda muitas vezes são arbitrados de forma equitativa pelo juízo. E isso não pode acontecer, principalmente nas causas onde está envolvido fazenda pública, porque tem o que determina o artigo 85 da lei, né, o parágrafo 3º. Causa envolvendo fazenda pública, independente do valor, tem que seguir aqueles parâmetros. Né? Não pode ser, o juiz acha que eu vou arbitrar R$1.000 ou R$2.000. Não, tem que arbitrar as porcentagens conforme o dispositivo legal, né? E assim, doutor Felipe, o que o senhor vê de importante para o advogado, para o jovem advogado que está começando e teve os honorários avitados e não sabe como proceder? Assim, o que o senhor vê que ele poderia estar fazendo, na sua visão? Bom, no caso da jovem advocacia, eu, pelo menos, posso falar pela experiência própria, né? Que eu tenho mais ou menos de um ano de advocacia e questão da atuação da comissão é muito importante, porque é difícil você precificar. Quando você está iniciando, você não tem muita noção. Então, garantir que não seja aviltado
e ter o apoio da comissão é indispensável nesse momento. Eu mesmo tive experiências de receber clientes. Eu trabalho juntamente com a doutora Anitta no escritório, mas já teve momentos em que, infelizmente, não tinha outros advogados no escritório e eu não tinha um parâmetro. Aí, o que eu utilizei? A tabela de honorários para poder fazer o serviço lá. Esse é o nosso trabalho. E espero, né, que a gente possa fazê-lo de uma forma bem efetiva mesmo para todo mundo da advocacia de Rondônia. Não só da nossa cidade, mas Rondônia do modo geral. Doutora Anitta, a comissão também está ajudando na construção da tabela, de uma nova tabela de honorários, né, que atendam às nossas necessidades e, posteriormente, à pandemia, né, esse novo cenário. Como que a senhora vê a importância dessa tabela e o que a advocacia rondoniense pode estar fazendo para auxiliar a OAB, a comissão, todos envolvidos nesse projeto, nessa construção? Bom, os nossos colegas advogados, eles podem auxiliar em tudo. Em primeiro lugar, falando da tabela em si, a última atualização, ela foi em 2018, né? E após veio a pandemia, né? O que acontece? Mudou toda a maneira de se advogar, vamos dizer assim. Toda não, mas entrou muitas coisas que não tem na tabela atual, vamos falar a nossa realidade, que é o atendimento, né? Pela internet, pelo WhatsApp. Então, são várias coisas que não tem na nossa tabela e que esse é um dos objetivos dessa nova construção, sem falar que os valores também não estão atualizados. O que acontece? Para todo o estado de Rondônia. Entendo que a colaboração de todos os colegas, principalmente de outros municípios, outros seccionais, vai ser muito importante porque cada um tem sua realidade. Aí, às vezes, o que não é importante para nós, vamos dizer, no município de Porto Velho, é importante para Vilhena, é importante para Buritis. Aí aquilo acrescenta um tipo de visita que a gente não faz, um tipo de consulta, que vai só melhorar a nossa tabela. Em análise às demais tabelas dos outros estados, eu vi que a nossa está muito boa. Nossa tabela está muito boa e só tende a melhorar agora com a participação de todos. Já foi colocado pela comissão várias questionários, né, doutora? Sim. Em que dá essa oportunidade de todos os colegas participarem. Então, eu entendo assim que a gente deve cada vez mais, e o quanto antes também, comunicar com os colegas para eles responderem o questionário e participar dessa elaboração da nossa tabela de honorários. O que é nossos honorários? Nosso ganha-pão. Nossa, não, é isso? Aproveitando a deixa da doutora Anitta, a comissão, né, elaborou alguns ofícios junto com a presidência e foi encaminhado para os presidentes das subseções, os presidentes de comissões temáticas, para alguns conselheiros, né? E nós estamos ansiosos, aguardando as respostas, as sugestões e propostas trazidas pelos nossos colegas advogados. Lembrando também, foram feitas algumas ligações, inclusive a doutora Anitta fez contato pessoalmente com alguns presidentes de subseções. Vamos dizer todos, doutora. Eu consegui contato com todos, graças a Deus. Que bom. Aí nós estamos aguardando, porque nós precisamos que seja uma construção conjunta, né? Não é uma tabela de gabinete, mas é uma tabela de construção conjunta. Inclusive, foi feita audiência pública, né, doutora? Isso. O que a senhora achou que foi relevante na audiência pública, no dia 30? Dia 30. Eu achei importante que foi uma das melhores audiências públicas que eu presenciei esse ano. Certo? Nessa gestão, que eu achei que deu a participação boa dos nossos colegas, que isso é muito importante. A audiência pública é para isso, né? Para participação e ideias. Então, isso eu achei muito importante. Eu vi como todos os nossos colegas estão preocupados com esse tema, né? Que é os nosso ganha-pão, os nossos alimentos.
Doutor Felipe, aproveitando a deixa que você falou que é jovem advogado, o que que você sugere para o jovem advogado? Por exemplo, ele pegou a carteira da OAB ontem, um exemplo, e ele não tem experiência de como cobrar, de que cobrar. O que que você sugere para ele? Ele pegou um processo, por exemplo, uma ação de uso capião para ele fazer. Nessa situação, na sua visão, como que esse advogado ele pode estar procedendo para ele não ter os honorários dele aviltado e nem aviltar os honorários? Para ele não diminuir os honorários dele e nem deixar que outras pessoas diminuem ou dê serviço para o trabalho dele, né? Porque é muito comum. Às vezes as pessoas vêm dar serviço no nosso trabalho, né? O que não pode acontecer, né? Sim. Exatamente essa é a principal proposta do nosso trabalho na comissão. Nós, como a diretoria, né, essa é a principal função da gente lá, estabelecer um parâmetro mínimo. É claro que o jovem advogado não precisa necessariamente se ater àquele valor que está lá, X. Aquilo é apenas uma base para que não haja o que a gente já está falando aqui, aviltamento. E é isso, para quem está iniciando a advocacia, é de extrema importância. Ainda mais quem atua sozinho, né? Não é um valor fixo, mas pelo menos é um parâmetro básico para que a pessoa que não tem experiência na área possa trabalhar tranquilamente. Aproveitando também, nós vemos aqui a nossa comissão, nós já fizemos a nossa primeira mesa jurídica, que contou com a participação da diretoria também. E o tema abordado foram os honorários advocatícios na esfera trabalhista. E nós temos alguns projetos, né, doutor, voltados justamente para trabalhar na mentalidade, não só do advogado que está iniciando, mas também do advogado que já está aí no mercado, né? Sim. Sim, porque tem muitos que, na verdade, que eles não consultam. Foi falado, inclusive, acho que foi na nossa audiência pública, lembra que o doutor Rodrigo comentou, que a maioria dos advogados, na verdade, ele não olha a tabela, né? Essa mentalidade nossa que tem que dar uma mudada, né? E eu acho que em relação aos novos advogados, é uma coisa que a gente deve participar, no caso, através da comissão, quando ele vai receber a credencial. Seria importante, eu acho assim, alguém da comissão ir entregar uma cartilha, que não foi a tua ideia, inclusive, doutora? Para ele ter uma orientação. Acho que com essa nova tabela vai dar para fazer essa cartilha. Na hora que ele vai receber a credencial, ele já recebe essa cartilha, que ele já vai ter uma orientação. E isso se tornar uma coisa assim, como se fosse um vício, né? Não dá sem dar uma olhadinha, né? Principalmente em relação à consulta, né? Que geralmente não é cobrada. Uma coisa que a gente tem que mudar também. A maioria não cobra. Mas, doutora, agora falando nisso, eu lembrei que eu acho que é até bom a doutora comentar também em relação a esses acompanhamentos que já está sendo feito, essa assistência que já está sendo dada, né, para os advogados. Inclusive, nós tivemos um caso onde o advogado, ele, graças à atuação conjunta da comissão, teve os honorários destacados num processo de inventário, onde o juiz, a princípio, ele tinha negado o pedido de destacamento dos honorários e o advogado só iria receber se o cliente repassasse aquele valor para ele, né? Muitas das vezes a gente sabe que muitos clientes têm boa índole, mas temos clientes que também têm muita má índole, né? Muitos clientes caloteiros, né? Então, né, nesse caso, ele acionou a comissão através do requerimento e a comissão fez um parecer, nós colocamos, inclusive, todos participaram aqui de uma pauta extraordinária, onde a doutora Denise fez o voto, muito bem feito o voto, e a comissão votou, né, aprovou o parecer dela e foi encaminhado para a presidência, foi deferido o parecer, e depois para a Procuradoria. A Procuradoria se habilitou no processo, despachou e teve êxito, né? Mas, assim, o nosso trabalho é um trabalho de pesquisa também, de elaboração de parecer, mas também de estar auxiliando o advogado.
O advogado teve o avitamento no processo, ele procurou a comissão foi, pesquisou, colocou em pauta, depois a comissão foi, entrou em contato com a presidência, entrou em contato com a procuradoria, e o advogado ele não ficou desassistido. Tanto que nós tivemos vitória, e assim eu falo vitória porque quando um advogado ele tem um êxito num processo, né, por conta de questão de honorários, eu acredito que é uma vitória de toda a advocacia. Isso. Né? Com Então, certeza. nós ficamos muito felizes porque teve os honorários destacados e vai receber os honorários dele da forma que a lei prevê, né? Então, a comissão teve esse caso e tem um outro caso também. A doutora Anita pode até lembrar o processo lá, que foi relatado da colega Verônica, que ela teve os honorários aviltados, né? O valor da causa era mais de 40 mil, os honorários foram aviltados em R$ 2.000, fixados em 2.000. E a comissão fez o parecer, foi aprovado e já foi, a procuradoria já fez a habilitação, está aguardando para a decisão do tribunal. E teve um recente que inclusive foi colocado anteontem em pauta. Era um valor bem expressivo, era em torno de R$ 2.000.000, né, o valor da causa, o valor do processo, e o juiz do interior fixou em menos de 1% sobre o valor da causa, né, e era contra a fazenda pública, e desrespeitou totalmente o tema 1076, como a doutora já colocou, o doutor Felipe também, e desrespeitou o que prevê o artigo 85, parágrafo 3º, que diz nas causas contra a fazenda tem que seguir aqueles valores, aquela gradação, não pode ser quanto ele pensar e colocar na cabeça dele, não, tem que ser para algumas causas, de 1% até 20%, dependendo do valor da causa. Então, não pode ser, nesse caso aí, como era superior a 2,5 salários mínimos, era superior de 2 a 20 salários mínimos, então o percentual é de 5 a 8%. Então, eu sei que a comissão votou e os honorários do advogado não pode ser inferior a R$ 214.000. Ele não pode fazer isso. E ele simplesmente, na fundamentação dele, ele fala que a causa não era tão complexa. Quem é ele para dizer como que é nosso trabalho, se é complexo ou não? Ele não sabe nada. Não é complexo, né? A visão dele, né? A perspectiva dele. Mas para o advogado. Ele não sabe o trabalho que nos deu para chegar até uma petição. Conseguir cada documentação, falar com cada herdeiro, no caso aí era uma casa contra a fazenda. Era a fazenda, né? Mas e também o interessante é porque já está lá o legislador. Quando ele alterou o CPC para colocar justamente esses percentuais, para evitar que nas causas contra a fazenda o juiz arbitrasse de forma equitativa, da forma que ele quisesse. Não, ele tem que seguir os critérios. Não é arbitrário. Então, não pode ser arbitrário, tem que ser aquelas porcentagens. É 1%, 2%, 3%, conforme a gradação. E nesse caso, a comissão votou pelo parecer de que, na visão do advogado até, seria 2,5 milhões, 5% daria uma média de menos de 200 mil. A comissão chegou no valor certinho, porque foi feito conforme o CPC, a gradação, chegou no valor de R$ 214.000, que é o mínimo que o advogado tem que receber. Sim. Mas o importante é destacar também, né, doutora, que nesse pouco, porque queira ou não, nós estamos atuando não faz 6 meses, porque até começar a trabalhar tal, né, já tivemos êxito, e não só um, foram vários êxitos, né? Então, eu acho assim que a comissão está fazendo o trabalho dela e também o colega, ele está requerendo, né? Ele viu que ele tem uma força, ele tem um apoio no que ele precisar, dependendo da comissão. Né? Isso. E o que eu sugiro aqui aos colegas que tiverem problemas relacionados à diminuição, ao avitamento de honorários, destacamento, quando forem requerer da comissão,
vocês têm que estar também com o processo em andamento. Vocês não esqueçam de recorrer, né, se for o caso, entrar com recurso, com embargos, e quando forem solicitar da comissão, até porque para nos dar um tempo hábil de trabalho, né, que normalmente pelo procedimento que nós fizemos interno é 15 dias que a gente coloca, né? Então, para não termos tantas pautas extraordinárias, por exemplo, eu tive aviltamento nos honorários tal, dia X, então eu vou já requerer da comissão agora. Antes até de publicar. Antes de publicar. Né? Porque daí, claro que a gente sabe que geralmente o prazo para recurso, essas coisas é 15 dias, né? Conforme o tipo de recurso. Mas vamos dizer que seja uma sentença, né? 15 dias seria. Então, se ele publicou, se ele viu a sentença já e nem publicou, já vá comunicando a gente. Que pelo prazo do embargo de declaração. Também pelo prazo dos embargos, pode ser utilizado. Então, se antes de publicar, ele já... Porque eu tenho mania de olhar minha sentença antes de publicar, né? Eu sou ansiosa demais. Né? Aí, então, sem publicar, eu já sei a sentença. E daí já poder passar, né? Para a gente poder sair trabalhando em cima disso. Porque, realmente, olha, nesses 2 últimos meses, a gente já fez várias extra pautas. Né? Reuniões extraordinárias. Reuniões extraordinárias. E as nossas reuniões 9 horas, 10 horas da noite. Começa às vezes 7 horas da noite e termina às vezes 10 horas. E fora o trabalho aí da comissão que está estudando para a tabela de honorários e os projetos que nós temos também, né, doutora? Sim. Que a primeira mesa jurídica já foi feita. Aí tem outros projetos de fazer em parceria com outras comissões, essas palestras, esses cafés jurídicos. Isso mesmo. Então, eu achei que ficou bem pontuada essa questão. Realmente, pedimos a ajuda dos nossos colegas advogados que forem acionar a comissão, que nos acionem no tempo hábil também. Porque o nosso trabalho é voluntário aqui e nós também temos... Temos processos e temos prazos e os nossos prazos não dormem. Na questão da elaboração da nova tabela, é bom agradecer já aos colegas, as comissões que já estão se prontificando, já estão nos ajudando, como a Comissão de Direito Médico, Direito do Trabalho, Previdenciário, já estão se prontificando, né? E quanto mais tiver comissões, não só da capital quanto do interior, nos dando esses auxílios, vai ser bom. Porque a gente tem que ter essa contrapartida também. Não só impor, mas discutir os valores, necessidades, ver a realidade social de cada cidade, cada subseção. Com certeza. E o nosso prazo para receber as propostas, as tabelas e sugestões relacionadas à tabela de honorários é até o dia 21/7. Nós contamos com apoio e participação de todos. Vocês podem encaminhar para o e-mail da comissão. E tá lá no site da OAB também, tem um banner. E podem estar direcionando também para cada um de nós, se vocês tiverem os nossos contatos pessoais, tá? Solicitando e dando a sua sugestão. Eu gostaria aqui só também de agradecer aos colegas que nos ajudaram participando conosco da audiência, a nossa diretoria, a doutora Anitta, o doutor Felipe, a doutora Denise, que muito nos auxiliou, né, que é secretária também, a doutora Miriam, a doutora Luzinete, do grupo de estudos da tabela, a doutora Érica Fernanda de Ariquemes, que nós fizemos questão que cada subseção tivesse um representante da comissão para nos auxiliar, né, porque uma advocacia forte, ela é construída não só com uma pessoa, mas com vários advogados empenhados na valorização da advocacia. A doutora Michele, que também é muito ativa na comissão, com propostas, uma excelente relatora, assim como as demais relatoras. E nós queremos contar com a participação dos demais. Quem tiver interesse em ser membro da comissão pode estar encaminhando essa solicitação para o nosso e-mail, o meu e-mail pessoal é adrianapimenta.adv@gmail.com. Agora eu não lembro o e-mail
da comissão, mas também a doutora Anitta se já coloca à disposição, né, doutora? O doutor Felipe, e nós vamos deixar os nossos telefones. Se vocês tiverem interesse em participar conosco como membros, nós temos interesse, porque nós queremos que todas as subseções estejam junto com a comissão e tem um membro da comissão, né? Para nos auxiliar também, né? Eu gostaria de fazer um agradecimento especial aqui, doutora, para o doutor Alisson. Né? O doutor Alisson ele nos auxiliou na audiência pública, ele deixou o tempo dele para ficar fazendo a ata e ajudando, inclusive, na comparação das tabelas. Então, o doutor Alisson também foi uma pessoa muito importante no dia da audiência e depois, antes também, né? Deixa eu reforçar, realmente o doutor Alisson, ele nem faz parte da comissão, mas ele foi excepcional, nos ajudando na ata, na elaboração da tabela, nas análises, é muito dedicado. Ele faz parte da comissão de prerrogativas, que ele é secretário da comissão de prerrogativas. Tem uma outra comissão que ele faz parte? Tem da comissão do jovem advogado, né? E na comissão do jovem advogado, e ele está sendo excepcional conosco. Ele não é membro ainda da nossa comissão, mas ele é membro postiço. Se tivesse um cargo, ele está convidado, né? Mas eu sei que ele tem muitas atribuições, mas se tivesse um cargo de coordenação, com certeza ele seria o nosso coordenador. É verdade. Porque ele é muito dedicado. Ele faz um trabalho desde a época do Dr. Elton, né, para a OAB. Ele se dedica muito ao trabalho para a ordem. Então, também queria agradecer a ajuda do Dr. João Bosco e agradecer em especial ao nosso presidente, que confiou no nosso trabalho, tem nos confiado e tem nos apoiado em todas as ideias e sugestões, né, plausíveis. Ele aceita, ele nos apoia e nos dá força, né, para seguir. Não faz isso, não pode fazer. Então, muito atencioso e atento para ouvir, não só a nossa comissão, mas todas as comissões. Então, eu acredito que a OAB está com uma oportunidade de realmente valorização da advocacia. É uma nova advocacia, é uma advocacia construída, é uma OAB aberta para todos. E nós convidamos todos vocês a virem fazer parte conosco da nossa casa. Vamos construir a advocacia que a gente quer. Porque a sociedade acha assim que o advogado só tem que receber os honorários lá no final do processo, que o nosso trabalho é de resultado, e não é assim, né? O nosso trabalho é de meio e nós precisamos receber, né, pelos nossos serviços, assim como o médico recebe, não é, doutor? Exatamente. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, porque quando o doutor vai no médico, como é que funciona? Se você não pagar a consulta, você não é atendido, né? Principalmente no sistema particular. Então, não é diferente da nossa atuação como profissionais. A gente, como você falou, não só vai alimentar, a gente paga as nossas contas com o nosso serviço, o nosso trabalho. Essa questão aí que é uma das coisas que a gente vai ter que mudar, né? Porque aquele dia, inclusive, foi falar que a capital que falta essa cobrança de consulta. Exatamente. Né? Porque parece que nas cidades do interior, elas estão com esse costume já. Não é nem costume, que na verdade é um hábito mesmo já. Né? Um hábito. A gente sempre, às vezes, entra nessa discussão lá no escritório, principalmente quando tem clientes, né, que infelizmente confundem, acham que é só uma consulta, então não precisa pagar, é só mesmo ir lá conversar. E nós largamos o que estamos fazendo para poder dar atenção para a pessoa. Então, e orientar várias vezes, né, doutor? Sim, a gente sim. orienta. Não. Então tá, tchau, obrigado. Poxa. Às vezes... E eu? A orientação não pode ser gratuita, não. Porque quando a gente vai no médico, a gente paga, né? Para receber a receita. Mesmo que a gente não compre a receita, né? Não compre o remédio. Né? Você paga para falar com o médico. Porque ele não faz o exame. Tu sai dele, tu vai fazer o exame. Né? Para ele te dar um diagnóstico. Perfeitamente. Então, é uma mudança, nós estamos trabalhando nessa mudança de mentalidade. Você que é advogado, não alvite seus honorários, não deixe ninguém aviltar seus honorários.
E vamos passar a cobrar consulta, vamos passar a nos posicionar, porque a sociedade tem que enxergar que o advogado ele não recebe só no final, não. Ele trabalha, todo mundo que trabalha é porque precisa, né? Precisa se manter. E os nossos honorários são vida, né? Nossa vida é trabalho, os nossos honorários são vida, são nosso ganha-pão, são nossa fonte de renda, de alimento e de qualidade de vida também. Porque o advogado precisa também ter um momento de lazer, não só pagar as contas, mas dar uma vida de qualidade para sua família. Está lá na Constituição, né? Direito ao lazer. É, Com certeza. Estamos em busca de garantir isso também. Com certeza. Então é isso. Eu queria só passar as considerações finais para a doutora Anita, depois do doutor Alisson, antes de nós nos despedirmos. certo. Bom, então eu só quero pedir a todos novamente que colaborem com a comissão, que respondam ao questionário que foi enviado e que nós estamos aqui, tanto presencial como virtual, né? Para dar qualquer assistência para os demais colegas que precisarem. É isso aí, doutora Anitta. Eu quero primeiramente agradecer, né, pela oportunidade que está expondo o nosso trabalho que a gente está fazendo. A gente está iniciando, é apenas o início, estamos com poucos meses aí da atual gestão, mas o que está no nosso alcance a gente está fazendo. Já temos um retorno muito bom e acredito que a tendência só vai melhorar daqui para frente. E convido você a participar, a encaminhar sugestões com relação à tabela de honorários e também a participar da comissão conosco, principalmente você do interior. E se tiver problemas relacionados ao auditamento de honorários, você pode estar entrando em contato com a comissão ou fazendo um requerimento que nós, na medida do possível, dentro das competências da comissão, nós iremos te auxiliar, porque muito já tem sido feito, nós temos 2 casos, né, já com êxito, e nós acreditamos que esse trabalho é importante, né, e está dando certo e vai dar certo. É isso aí. Agradeço a todos que estão nos assistindo e estamos informando aqui que o nosso Papo em Ordem hoje está sendo encerrado e contamos com sua audiência, com a sua participação nas demais edições. Até mais!